Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de matemática do Enem 2024. Meu nome é Natan, estamos na questão 170 do caderno amarelo que diz assim: Uma casa de shows, escolhi uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é de R$ 34.500, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de 130 e normalmente 60% das pessoas adquirem a meia entrada, pagando 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende, com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, entendeu-se, constatou-se, percebeu-se, que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que se pretendia, o que era previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter lucro de R$ 17.000 nesse evento. Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deverá ser de... Beleza, pessoal, vamos lá. Essa é aquela questão que, assim, ela é grande. Então, se vocês fossem me perguntar, Natan, eu pulo essa questão e tal, olha, honestamente eu ia falar pra você pular, mas não porque ela é uma questão assim difícil, mas é porque é uma questão grande que talvez ia ocupar um tempo precioso no restante da prova, tá bem? Mas, pronto. Tô a fim de fazer essa questão, tô nem aí. Então, beleza, bora. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para essa informação. O enunciado diz pra gente que era esperado que 60% do público comprasse meia entrada. E 60% de 500 pessoas, que é o público, dão 300 pessoas. Ou seja, esperava-se que 300 pessoas comprassem a meia entrada e o restante comprasse a entrada inteira, Porém, o enunciado vai falar que houve um imprevisto. Das pessoas que foram calculadas, do que era previsto, na verdade houve um acréscimo de 50% do número de pessoas que compraram a meia entrada. Então, se o previsto era 300 pessoas e houve um acréscimo de 50% em cima dessas 300 pessoas, então, na verdade, houve aí 300 que já se esperava, mais 150 que não se esperava. Então, num total de 500 pessoas, 450 compraram meia entrada. Tá? Então isso aqui, ó, isso aqui tem a ver com essa informação aqui, ó, tá bem? Isso aqui é isso aqui, tá bem? Beleza. Continuando, então, já que houve esse imprevisto, tá bem? Aliás, vamos tocar nesse assunto mais adiante. Vamos lá. Então, qual o valor arrecadado de ingressos no total? A gente calcula o valor somando a inteira, certo? O número de inteiras vendidas, mais o número de meias entradas vendidas, claro. Então foram vendidas 50 inteiras no valor de 130, mais 450, tá bem, no valor de 65. Dando aí um total, tá bem, fazendo essa conta, dando aí esse total aqui, ó, de 35.750. Então vamos lá, pessoal, qual foi o lucro até agora dessa casa de show, desse lugar que vai ter show aí? O lucro até agora foi de 30. Vamos lá. Para a gente tirar o lucro, basicamente a gente pega. Vamos lá. Para tirar o lucro, a gente pega o valor arrecadado, tá bem? Menos o custo, ok? É assim que você calcula o lucro. O nosso valor arrecadado é esse aqui, 35.750. E o nosso custo aqui, que eu coloquei até aqui dessa mesma cor, aqui, ó, 34.350. Até agora custou isso aqui, então, 34.350. Então, nós arrecadamos 35 mil e tal, tivemos um custo de 34 mil e tal. Então, o lucro até agora é só de R$ 1.400, muito pouco, considerando que eu tô falando de uma casa de show aí que tem eventos grandes, e tudo mais. Então, foi um lucro muito baixo. Então, se eu quero ter R$ 17.000 de lucro, eu preciso arrecadar, vamos lá. Eu quero ter R$ 17.000 de lucro, tá bem? Esse é o valor que eu quero lucrar, certo? E esses 1.400 é o valor que eu lucrei até agora, que igual eu falei, foi bem pouquinho mesmo. Aqui, ó, esses 1.400.
Então eu vou pegar o lucro que eu quero ter e vou tirar o lucro que eu já tenho, que eu já estou tendo, que é de 1.400. Então eu preciso arrecadar mais R$ 15.600 com petiscos, tá bem? Então esse é o valor que eu vou precisar aplicar nos petiscos para conseguir ter aí um lucro bacana de pelo menos, né, R$ 17.000, tá bem? Então vamos lá, eu preciso aplicar isso aqui com petiscos, beleza. Portanto, pessoal, nós temos o seguinte, a gente vai fazer uma regra de 3. Que regra de 3 é essa, Nathan? Essa regra de 3 tem a ver com o que ele fala lá no início do enunciado. Isso aqui é o lucro que ele quer ter com petisco, só que lá no enunciado vai nos dizer o seguinte. Ele vai dizer que ele vai manter... Vamos lá, deixa eu pegar uma cor aqui bem bacana. Esse verde aqui. Que ele tem 60% de lucro. E que, no caso, ele vai manter esse percentual de lucro sobre as bebidas e petiscos. Ou seja, pessoal, o que o exercício está falando para a gente? É que esses 15.600 correspondem já aos 60% de lucro que ele tem em cima da bebida e dos petiscos, tá bem? Ora, se ele tem 15.600 de lucro, então quanto que ele tem que arrecadar com bebidas e petiscos, né, considerando esses 60%? Então, pessoal, eu vou até colocar nessa mesma cor aqui, tá? O que ele vai precisar arrecadar vai ser R$ 26.000. É isso que ele precisa arrecadar para conseguir ter esse lucro, para conseguir fechar as contas, tá bem? Aí, finalmente, o que a questão está dizendo para a gente? Para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos tem que ser de... Beleza, pessoal, vamos lá. Se eu quero arrecadar R$ 26.000, então quanto que cada pessoa vai ter que gastar com bebida e petisco para eu chegar nesses 26 mil? Muito simples. Eu pego esses 26 mil, divido por 500 pessoas, já que esse lugar vai ter 500 pessoas. Então nós temos o seguinte gasto. Cada pessoa teria que gastar aí em média mais ou menos R$ 52, tá bem? Para que eu alcance esse lucro. Então a minha resposta finalmente é a letra D de dado, tá bem?